E aí, galera, tudo bem? Professor Paulo Gereba, de História, plataforma Gonçalves Dias, Aprova Mais, Enem Concurso, um projeto para você que vai prestar o concurso público do Enem, o concurso nacional. Nós aqui da plataforma, preocupados com você, escalamos uma equipe maravilhosa aí de professores especializados, professores que com certeza vão colaborar não só com as aulas, mas com o próprio material que você vai ter disponível, tudo de graça. Nós temos a parte teórica, nós temos exercícios, que basta você acionar o QR Code, que está na plataforma, para que você possa ter acesso a esse material, ok? Nós iremos discutir na aula de hoje, falarmos da realidade brasileira. Mas discutir essa realidade durante a última fase da monarquia brasileira, que é o Segundo Império, ou Segundo Reinado. Discutir uma realidade durante o Segundo Império, durante o Segundo Reinado, que é o momento de consolidação do Estado Nacional Brasileiro. Um Estado que vem se formando desde a independência em 1822. Ele vem passando por um processo de formação, ali no Primeiro Reinado, onde não deu para consolidar, até por conta da abdicação do imperador, no período regencial, onde não dá para consolidar, diante da forte instabilidade econômica, política e social que se teve ali no período regencial. E esse Estado, ele se consolida, segundo alguns estudiosos, aqui, esse Estado brasileiro, ele vai se consolidar durante o Segundo Império ou Segundo Reinado. Dentro dessa perspectiva de olhar, para esse Estado se consolidando aqui, um passo importante para você entender essa consolidação, segundo alguns pensadores, passa ali pelo golpe da maioridade, que foi um golpe dado ali em 1840, um golpe pensado pelos progressistas, pelos liberais, mas que conseguiu ter o apoio no final dos conservadores, as elites rurais escravistas, articulando ali um golpe, que antecipa o poder do imperador, cujo objetivo seria um centralismo monárquico para garantir a estabilidade. E até mesmo a aproximação entre liberais e conservadores. Essa é a ideia do golpe. E o que vai se observar é que a centralização do poder do imperador, ela pode ser observada sob vários aspectos. Essa centralidade monárquica pode ser notabilizada sob vários aspectos. Você pode observar ela, por exemplo, através de uma série de mecanismos que Dom Pedro terá a seu favor. Como, por exemplo, nós temos a lei interpretativa, que é uma lei de caráter centralizador, lá do final da regência, que favorece o centralismo de Dom Pedro. Nós temos o fato dele modificar a estrutura da Guarda Nacional, onde ela passa a ser controlada pelo Estado, ela passa a ter um controle maior nas mãos do Estado, e que na regência ela esteve diretamente nas mãos das elites rurais escravistas brasileiras. Esse centralismo também pode ser visto até pelas próprias imagens que vão ser trabalhadas através de quadros do imperador, porque quando ele assume o poder, ele ainda é menor de idade, ele ainda é uma criança ou um adolescente, uma criança para o momento histórico da época, mas hoje seria um adolescente, pela idade que tinha. Ou seja, ele ainda é menor de idade, o imperador, e aí é muito importante trabalhar imagens de um Dom Pedro, com habilidades de poder garantir a estabilidade para o país. Nós temos um poder moderador que Dom Pedro vai poder utilizar. Esse poder moderador, ele é um poder que volta a funcionar a partir do momento que Dom Pedro assume o poder. Ele deixou de funcionar ali logo após a abdicação de Dom Pedro, certo? Durante o período regencial ele não funcionou, ele volta a funcionar agora. Então, são alguns elementos importantes para Dom Pedro centralizar o poder em suas mãos. E com isso, buscar essa estabilidade
A própria instituição do parlamentarismo às avessas, ele também utiliza isso como instrumento de centralização para garantir a estabilidade. Ele, na busca dessa estabilidade, ele criou o Ministério, basicamente, de liberais e conservadores, o Ministério de 1840, o Ministério que vai ali ter liberais e conservadores, isso é uma forma de garantir estabilidade. Ele conseguiu negociar o fim da farroupilha, ele reprimiu o movimento lá em Pernambuco. Houve uma violenta repressão ao movimento que ocorre em Pernambuco no começo aqui do segundo reinado, principalmente contra o centralismo da família Cavalcante. Nós estamos falando da Praeira, que foi um movimento que se inspirou até no socialismo utópico, então ele conseguiu reprimir esse movimento. Quer dizer, isso daria os elementos para a estabilidade, segundo alguns estudiosos. É preciso observar que um outro instrumento que envolve essa ideia de consolidação são, por exemplo, a política externa brasileira, que foi uma política externa não tão tranquila. Observe que nós tivemos aí os desentendimentos com os britânicos, uma ruptura temporária de relação diplomática por conta ali da famosa questão Christie, que envolve, na verdade, questões bem pontuais, como o navio inglês que teria sido pirateado em águas brasileiras, no sul do Brasil, como oficiais da Marinha Inglesa que teriam sido detidos pela polícia, que estavam, inclusive, bêbados e fazendo baderna no Rio de Janeiro, mas que por detrás, o que se observa é uma Inglaterra pressionando pela questão da permanência da escravidão no Brasil e por conta de uma lei, que é de 1844, a Tarifa Alves Branco, que dificultava a importação de produtos industrializados ingleses para o Brasil. Então, há esse desentendimento, há essas relações diplomáticas rompidas entre Brasil e Inglaterra, mesmo no momento de consolidação desse Estado brasileiro. A economia cafeira do Oeste Paulista ela é importante para consolidar esse Estado. Afinal de contas, o café, quando chega no Oeste Paulista, e chegou por conta da modernização, por conta de uma proposta de mão de obra livre baseada na imigração europeia, por conta, evidentemente, de ferrovias, que facilitou o escoamento, por conta do Porto de Santos, por conta de uma mentalidade dos barões do café, ali dessa região do Oeste Paulista, que até divulgaram ideias republicanas. Então, é muito importante a chegada, porque o café, dessa forma, ele vai o quê? Trazer, o café garante o que nós chamamos de equilíbrio para a economia nacional, uma economia que vinha em crise ali desde o processo de independência, durante o seu processo de formação, mas que quando chega aqui o café ele traz um equilíbrio. É evidente que o Brasil não viveu só de café. Nós tivemos também, por exemplo, uma experiência industrial com Mauá, que foi um dos grandes responsáveis por essa experiência industrial de bem de serviço no Brasil, favorecido pela lei Eusébio de Queiroz, que é uma lei que acabou abolindo o tráfico internacional de escravo, favorecido até certo ponto pela Tarifa Alves Branco, que teve um certo caráter protecionista. Então, isso favoreceu a se ter essa experiência industrial com Mauá, que acabou não dando certo, mas que foi uma experiência industrial importante para o próprio equilíbrio da economia nacional. Daí, você observar que alguns historiadores trabalham com a ideia de que existe uma consolidação do Estado Nacional por conta dessas questões, certo? Mas é preciso observar que essa consolidação teria ocorrido ali por volta de 1850, 1860, mas quando você olha para 1870, 1880, você olha, na verdade, o Império em crise. Você olha para o Império se deteriorando. Uma monarquia entrando em colapso. Um segundo reinado que vai acabar entrando em crise. A modernização teria contribuído para isso. O surgimento de uma poderosa burguesia cafeeira no Oeste Paulista, que não tinha espaço político, teria contribuído para isso. O próprio fato do imperador ir se afastando, até por conta de doença, das questões políticas que ficaram cada vez mais a cargo de seus ministros, teria contribuído para isso.
para essa questão, o fato do próprio Dom Pedro não ter preparado um herdeiro ou uma herdeira, como é o caso de Isabel, para, evidentemente, lhe substituir, segundo alguns estudiosos, teria contribuído para isso. Porém, é preciso observar que existem algumas questões decisivas que contribuíram para o colapso, para a crise do Império Brasileiro. Uma delas é a chamada questão abolicionista. A questão abolicionista, que vai nos mostrar um processo abolicionista em torno dela. Um processo que foi lento, gradual e seguro para as elites escravagistas. Lento na medida que se discute a abolição desde Palmares. Tá? Lento, gradual, na medida que vai se costurando leis de caráter abolicionista antes da Lei Áurea. A Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário, até chegar à Lei Áurea. As elites vão graduando esse processo, principalmente aquelas elites escravagistas que tinham em mente, que o escravo era um negócio e que eles deveriam, inclusive, ser recompensados caso ocorresse o processo de abolição. Então, essas elites vão graduando a abolição até conseguir. E seguro, porque não houve nenhum tipo de reparação social por parte dessas elites escravagistas. Nem o próprio Estado fez isso. Foi seguro. Mas é preciso observar que esse processo abolicionista é fruto de um movimento abolicionista. É evidente que as pressões externas da Inglaterra, até certo ponto, favorecem. A Lei Áurea, está ali oficializando a abolição, mas a abolição ela é fruto de uma luta de resistência. Uma luta que envolve diversos setores da sociedade. E, acima de tudo, envolve essa população negra, escravizada, descendente. O movimento abolicionista ele foi decisivo para que esse processo abolicionista que derrubou um dos pilares que sustentava o Império Brasileiro, que era a escravidão, contribuindo dessa forma para o colapso da monarquia brasileira. Nós temos também a questão militar, uma questão que mostra um exército rompendo com a monarquia, fruto ali de desdobramentos da própria Guerra do Paraguai, o Brasil que se envolve na Guerra do Paraguai, principalmente por uma disputa ali da Bacia do Prata, o Brasil buscando a sua hegemonia, por conta, evidentemente, ali do projeto isolacionista, ditatorial do Paraguai. Então essa é uma das grandes questões do envolvimento do Brasil na guerra, a disputa ali da Bacia do Prata, do livre comércio que o Brasil defendia, e a Guerra do Paraguai, que é uma guerra onde nós teremos muitos escravos indo para essa guerra, forçadamente, indo de uma forma forçada para essa guerra, certo? Sobre a perspectiva de adquirir a partir dela a sua liberdade, como adquiriam aqueles que, evidentemente, conseguiram sobreviver. Voltaram livres e acabaram se integrando ao movimento abolicionista. Se integraram, porque não admitiam ver seus pais, seus parentes acorrentados e submissos ao regime de escravidão. Mas é preciso observar que os militares brasileiros que participaram da Guerra do Paraguai, eles vieram dessa guerra mais politizados, mais conscientes do papel que os militares do Exército tinham que ter dentro desse Estado Nacional Brasileiro, que é o Estado que renegava esse Exército, que privilegiava muito mais a Marinha. Após a Guerra do Paraguai, você tem a formação das escolas militares, que vão, inclusive, trazer de fora ideias positivistas, divulgadas aí pelo grande militar Benjamin Constant, onde vai cada vez mais politizar, conscientizar esses militares, da importância deles para a ideia de ordem e progresso nacional. O positivismo claramente traz essa influência. Então, isso acaba levando esses militares, de certa forma, a romper com a monarquia. Por mais que se saiba que essa ruptura não era pretensões da velha guarda, que participou, inclusive, de uma forma direta da Guerra do Paraguai, como é o caso de Deodoro, mas é preciso observar que houve uma ruptura
E essa ruptura entre exército e Estado imperial contribui para o colapso, para a crise, para a queda da monarquia brasileira. Até certo ponto, também, a famosa questão religiosa, onde teremos a ruptura de relações entre a Igreja Católica e o Estado Imperial, é a quebra da política do padroado, né? A quebra da política do padroado. Essa igreja, apesar de não apoiar as ideias republicanas, no primeiro momento, mas essa igreja, ela vai se indispor com esse Estado. E essa indisposição vai acabar levando essa ruptura e que contribui até certo ponto, até certa medida, não com uma questão abolicionista, não com uma questão militar. A questão religiosa contribui até certo ponto para a queda desse império. E lógico, o movimento republicano, um movimento onde você tem a participação de partidos, de agremiações políticas, onde você tem o envolvimento de elites ligadas ao café no Oeste Paulista, um movimento que tem um manifesto republicano, um movimento que cresce na medida que ele pega carona com o abolicionismo, ele acaba tendo a sua contribuição também para a queda ou para o colapso da monarquia. Uma monarquia que caiu num momento decisivo como um golpe. O que houve no 15 de novembro foi um golpe. Um golpe que teve o envolvimento direto do Exército, representado por Deodoro, e por setores civis da burguesia cafeeira paulista, e com o apoio de alguns setores da classe média do Rio de Janeiro. Mas um golpe que não teve a participação popular. Mais um processo de uma realidade política brasileira. Assim como a nossa independência do Rio de Janeiro, aquela do ato político, que não teve participação popular, aqui nós temos o nascimento do Estado republicano com ausência de participação popular. Como diria Aristide Lobo, um jornalista da época, o povo assistiu o nascimento da República de uma forma bestializada. O povo dormiu no dia 14 na monarquia e acordou no outro dia na República. E só fosse saber que era República alguns dias depois. O povo assiste o nascimento desse Estado republicano de uma forma bestializada. Nasce a República Brasileira e nós temos com isso a queda do Império Brasileiro. Olha só, duas questões rapidinho. Modelo Enem, que acredita-se que essa deve ser a pegada também das questões do concurso que vocês vão fazer a nível nacional. Lei número 611, de 18 de setembro de 1850. Dom Pedro II, por graça de Deus e unânimes aclamações dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou, e nós queremos a lei seguinte. Artigo 1. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas. Terras devolutas são terras que pertencem à União, que estão ali livres. Por outro título, que não seja de compra. Essa é a famosa lei de terra, que ele está implantando, que vai contribuir, inclusive, para a concentração fundiária no país. Considerando a conjuntura histórica, o ordenamento jurídico, a lei de 1850, a lei de terra, abordado, resultou no quê? Na concentração da propriedade fundiária. Que nós consolidamos o Estado com uma forte concentração fundiária. Resposta à letra D. Uma segunda questão. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro reuniu historiadores, romancistas, poetas, administradores públicos e políticos em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro, ou seja, da ideia da identidade brasileira. Em certo sentido, a estrutura dessa instituição, pelo menos como projeto, reproduziu o modelo centralizador do Império. Assim, enquanto na corte localizava-se a sede, nas províncias, olha só a questão do Instituto analisando a realidade das províncias, é a ideia da construção da identidade nacional, a partir dessa realidade local. Nas províncias deveria haver os respectivos institutos regionais, tá vendo? Esses, por sua vez, enviariam documentos e relatos regionais para a capital, para justamente se construir uma identidade nacional, que essa foi uma preocupação que se teve para consolidar o Estado brasileiro. A construção de uma identidade nacional, e isso através, por exemplo, de institutos que fizeram trabalho nessas províncias. De acordo com o texto, durante o reinado de Dom Pedro II, o referido instituto objetivava o quê? Olha aí, ó, construir uma narrativa de nação, ou seja, construir a ideia de identidade nacional. Ok, galera? Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!